E eu vou iniciar esse vídeo com uma pergunta para os senhores. A Bíblia, que a maioria dos evangelhos chama de Escritura Sagrada, menos os católicos. O católico sagrado é a igreja, né? É a interpretação da tradução. Até porque quem fez o cânon bíblico do Novo, da Brit Hadashah, como chamam os judeus, Novo Testamento, foram os católicos, os pais católicos. Porque os evangélicos só surgiu e no século XVI, 1551 para lá, depois de Martinho Lutério. Né, o Lutério cachaceiro. Eu não sei se você sabe, eu vou trazer aqui a biografia do Lutério. Segundo a esposa dele, viveu 80% da vida mais embriagado. Por isso que as igrejas proíbem você se embriagar, não é? E o outro, João Calvino, que também era cachaceiro, mas adorava um charuto, esse é outro pai da igreja, né? Matador. Quem é que já ouviu falar na Inquisição Protestante? Também vou trazer aqui para vocês, certo? Foi pior do que a Inquisição Católica, porque é oculta, sabe? Mas eu vou trazer. Existem inúmeros documentos que provam isso, certo? O outro foi Zwingli, na Inglaterra. Esse que foi o que mais matou, né? Outro pai evangélico. Foi o que mais matou. Promoveu a caça às bruxas na Europa. Matou gato queimado na fogueira porque disse que era gato é maldição. Por isso que a peste negra, os ratos proliferou e matou todo mundo. Mas a pergunta eu quero falar para você. A Bíblia, escrita por homens, não por Deus, ela é a palavra dele, inerrável, inefutável, inerrante, sem falha, sem erro. É, gente. É a pergunta que eu falo para você. Eu já comecei desanimando, né? Porque se você estudar os pais fundadores dos evangelhos, misericórdia, eles foram assassinos, carniceiros, foram eles. Eu tô falando de Lutério, tô falando de Zwingli, tô falando de Calvino. João Calvino foi terrível, gente. A teologia das Assembleias de Deus adora Charles Spurgeon, o maior fumador de charuto da Europa. Ele trocava todo o dinheiro de pregação dele por charuto. Ele andava com uma carruagem cheia de charuto. Quem diz isso é a biografia dele. Por isso que os pais que se sucederam ele proibiram fumar e proibiram beber, porque os pais morreram tudo com vício, né? Só para vocês terem ideia do que eu tô falando. Pesquisa a biografia de Calvino. E Calvino, gente, assassino, matador, que quem queimou a tal das bruxas na Europa foi ele. Você varrer essa cadeia de sexta-feira, tava lascado. Se você tomasse banho, tava lascado. Na Europa, gente, o povo era meio, desculpa que a expressão naquela época é meio imundo, tá? Até no parto eles não podiam nem lavar a mão. Pra quer dizer que tem que ser o parto natural. Aí muitas crianças morriam infectadas. Os judeus tinham o costume de lavar. Então, quando uma coitada de uma parteira, ela tinha uma certa higiene, meu amigo, já era bruxa, já era queimado na fogueira, sem dó, sem piedade, em nome de Jesus, certo? Era assim que funcionava na Europa naquela época. Todos os fundadores dos evangélicos foram nojentos, foram assassinos. Não estou falando disso não, gente. Biografia. E esses homens que ditaram as bases do que a gente chama de movimento protestante evangélico. E eu vou fazer novamente a pergunta para vocês. A Bíblia, escrita pelos pais católicos, porque não existe uma única prova que apóstolo nenhum de Jesus escreveu nada. E principalmente do grego, né, gente? Pelo amor de Cristo. Porque Jesus era judeu, falava aramaico, pouco hebraico por causa da liturgia do culto. Os apóstolos de Jesus, todos eram judeus. Eram pescadores em sua maioria. Se alguém sabia ler, era Mateus e posterior Judas, porque era da Judéia. Os outros 10 era tudo ali da Galileia. Galileia, meu amigo, era como se fosse aquela região mais pobre de Jerusalém. Então, no mínimo, eles sabiam mal assinar. E se soubesse assinar o nome, mas 1% da população ele sabia ler e escrever. Então, como que eles iam escrever em outro idioma os evangélicos em grego, gente? Pelo amor de Deus, grego, cara. Não existe isso. Tudo bem, eu acredito que contém alguma coisa das palavras que Jesus falou. Mas não é 100%, cara. Não é, porque não é provado. Mas novamente eu vou fazer a pergunta. Eu tô quase respondendo, né? A Bíblia, ela de fato, ela é inerrante, infalível a palavra de Deus? Sim ou não? Responda aí.